E aí, galerinha, salve, salve. Professor Luiz aqui, né, para mais uma aula. Na semana passada nós falamos sobre o tema 2, né, que foi sobre as grandes navegações, né, que os portugueses fizeram e como eles desenvolveram nessas navegações até que eles chegassem em algumas regiões do mundo, inclusive até o nosso Brasil, nosso Brasilzão aí, né? Mas antes de falar sobre como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil, é importante falar sobre o Brasil antes dos portugueses chegarem. Porque às vezes tem essa ideia de que a história do Brasil começa em 1500, né? Mas não. O Brasil já tinha povos aqui que habitavam, né? Povos indígenas, diversos povos indígenas. E os portugueses, ao chegar aqui em 1500, encontraram esses povos indígenas. Então, quando disse, Portugal descobriu o Brasil, completamente errado. Isso é mentira, não é verdade. Porque descobre-se algo que ninguém conhece. Então eu não posso falar, nossa, descobri o celular, uau. O celular já existe. Tipo, é a mesma coisa quando eles chegaram aqui e falaram, já descobriu o Brasil. Não, não descobriu o Brasil. Nós não podemos afirmar com certeza quem descobriu o Brasil, não tem como saber. Mas, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, os indígenas já estavam. Então, com certeza, não foram os portugueses. Os portugueses encontraram o Brasil, invadiram o Brasil, dominaram o Brasil e colonizaram o Brasil. De forma alguma, os portugueses descobriram o Brasil. Ok? Então, se vocês ainda têm essa ideia em mente, essa fala, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Não. Para, tipo, isso aí é bugadão. Isso daí, tipo, não chipem isso, tá? Isso daí é cancelado. Cancela a ideia, certo? Canceladaço e o Brasil foi encontrado, conquistado, dominado e invadido, colonizado e até roubado pelos portugueses, mas jamais descoberto. Combinados? Então, não usem mais isso porque está completamente errado. Essa ideia já é cancelada há muito tempo, certo? Então vamos trocar uma ideia aí sobre como era o Brasil antes dos portugueses. Vamos lá. Seguinte, aqui a gente tem uma questão envolvida, então, que envolve, né, vários povos que habitavam o Brasil. Porque dê uma olhadinha aqui no primeiro tópico, em 500, tem estudos, né, muito importantes e muito, além de serem importantes, eles são muito corretos. Então, não precisa, tipo, é fake, né, fake news. Não é fake news. Tipo, são estudos seríssimos, né, que apontam que a população indígena do Brasil, por volta de 1500, era de entre 5 e 7 milhões de habitantes. Quer dizer, tipo, muita galera, muita gente. E em mais de 1000 nações indígenas, quer dizer, em 1000, né, etnias, tribos, né, diferentes, com línguas, religiões, costumes, né, artes, lendas, e até mesmo fisicamente diferentes. Porque às vezes fala, é tudo índio, é tudo igual. Primeiro, o termo índio não se usa. É a mesma coisa no descobrimento do Brasil. Cancela o índio, por favor, gente, cancela. Indígena é o termo certo. Porque índio foi um termo criado pelos portugueses, mas é um termo pejorativo, quer dizer, é uma frase pesada para falar sobre os indígenas. Os próprios indígenas não gostam. Porque índio significa, né, naquilo que os portugueses criaram como negro da terra. E era uma forma pejorativa, não pelo negro em si, mas é porque foi uma forma que os portugueses tinham de chamar os indígenas. E os indígenas nunca gostaram. Os indígenas, né, gostam de ser chamados de indígenas. Ok? Então não é o que nós achamos, mas para mim é índio. Não. Isso tem a ver com o que o outro sente, né? Então, se uma pessoa não gosta de ser chamada de uma determinada maneira, não a chame. Respeite, né? Então, não é índio. Não, cancela, já era. Tipo, é indígena, certo?
E às vezes tem a ideia de se falar, índio é tudo igual, né? Os indígenas não são índios e não são todos iguais, né? Eles são muito diferentes. Então, se você... Vamos passar aqui para o final, né? A gente tem uma questão aqui envolvendo indígenas aqui, né? Então, eu peguei para vocês, né, 3 grupos indígenas diferentes. Uma indígena Yanomami, que é mais a região norte do Brasil, como tem aqui no mapinha, aqui em cima, no cursor do mouse, né? Yanomami. O indígena Guarani Caingangue, que é daqui da região do Rio Grande do Sul, aqui, Bate, tá aqui, Caingangue. E o outro que eu peguei, é um escritor muito famoso, né? Inclusive ele publica vários livros interessantes sobre a questão indígena. A Secretaria Municipal de Educação, né, que, digamos assim, coordena, gerencia as nossas escolas da prefeitura, inclusive disponibiliza vários livros dele muito interessantes. Na biblioteca da escola com certeza deve ter livros do Daniel Munduruku. Quando vocês puderem voltar à escola, né, puderem pegar livros, fica a dica. Até mesmo pela internet com certeza vai ter. Procure porque é bem bacana. E ele é da etnia, como diz o nome, Munduruku, que está aqui nessa região aqui, que seria do Mato Grosso, né? Chegando ali entre o Mato Grosso, o Amazonas e o Pará, certo? E vocês percebem que além deles serem de regiões diferentes, eles têm rostos, né? Características físicas diferentes, porque não dá para dizer que essa indígena Yanomami é igualzinha, idêntica, né? Tipo gêmea desse Guarani Caingangue e nem do Daniel Munduruku, né, que é da etnia Munduruku. Então os 3 são diferentes um do outro, até mesmo no tom da pele. Perceba que o Munduruku, o Daniel é um pouco mais claro, e esses aqui, né, já tem a pele um pouco mais escura, digamos, mas as características físicas são bem diferentes. Então indígena não é tudo igual. Se você colocar um para falar com o outro no idioma nativo deles, no idioma Guarani, no idioma Yanomami, no idioma, aliás, dos Mundurucus, eles não vão se entender, porque eles têm uma coisa chamada tronco linguístico. Os troncos linguísticos deles, né, quer dizer, os idiomas, são de origem completamente diferente um do outro, então eles não se entenderiam. Eles podem se entender no português, mas na língua indígena de cada um, eles não se entenderiam, certo? E aí eles têm lendas diferentes, costumes diferentes, então não são todos iguais. Por favor, pelo amor, né? Então quem tem essa fala aqui indígena, pior, índia, tudo igual, cancela também essa ideia e abre essa mentezinha aí para evoluir um pouco mais, galera. Então vamos lá. Além disso, a gente tinha uma cultura muito avançada, porque às vezes você tem um preconceito muito idiota, muito besta, de pensar que indígena não é desenvolvido, que é primitivo, que é inferior. E naquela época, já anterior a 1500, eles desenvolveram uma tecnologia extremamente avançada, que eles chamavam de tesos, que eram morros artificiais feitos de areia com argila. Quer dizer, eles conseguiram perceber o quê? Que misturando a areia com argila, eles teriam uma construção muito sólida. Quer dizer, que a água não derrubaria, que a água não iria desfazer, que eles poderiam ficar muito tranquilos, porque naquela região ali do Pará, os rios na época de chuva enchem demais, ficam muito altos. E aí eles perdiam a oca, né? Perdiam a casa deles, né? As pessoas às vezes morriam, os animais morriam afogados. E eles perceberam o quê? Que não dava para morar no nível do rio, que tinha que ter um morro muito mais alto. E aí eles juntaram areia com argila e fizeram esses terros, esses morros. E aí o que eles fizeram? Obviamente, os indígenas extremamente inteligentes, falou, o morro já está tão legal, agora a gente constrói nossas casas aqui no alto do morro. Quando tiver a cheia do rio, não vai chegar até aqui. Então percebam, né? Indígena é muito inteligente. E fizeram isso, assim como qualquer outra pessoa. Para escapar das inundações, né? Porque eles moram numa região chamada Ilha de Marajó, que é essa ilhazinha aqui, ó. Né? Uma ilha lá do estado do Pará. Então, nessa Ilha do Marajó, as águas sobem muito. E aí eles construíram esses morros aí, né? Então, os indígenas Marajoara, eles foram chamados assim por habitar a ilha de Marajó, Marajoara. Então, percebam, né? Vamos lembrar,
Então, né, esses indígenas marajoara extremamente avançados, né, tecnologicamente falando, já que a tecnologia, como acabei de falar para vocês, é qualquer invenção humana que venha para auxiliar a vida dos seres humanos, certo? E aí, essa população indígena, ela morava em maior parte onde? No litoral, como os Tupinambá, os Tupiniquim, os Potiguara, Pataxó, são vários povos que moravam no litoral do Brasil. Então, o contato com os portugueses foi imediato, porque os portugueses chegaram por onde? Pelo Oceano Atlântico e no litoral do Brasil, né? E eles tiveram muito contato com os portugueses, por isso que a língua tupi faz muito parte do nosso idioma no dia a dia. E aqui tem algumas palavras, né? Por exemplo, Ibirapuera, nosso parque famoso aqui. Então, né? Paraná, que é um estado do Brasil, um termo indígena. Pernambuco, Itaquera, né? Inclusive minha quebrada, onde eu moro, salve quebrada. E aí, né? É isso, onde eu moro e cresci. Mandioca, tapioca, tatuapé, é uma outra palavra. Guaianazes, né? Vem da tribo dos Guaianazes. Então percebam como é extremamente importante a influência indígena que nós temos, né? E aí esses povos tupis, como os potiguaras, os tupinambás, os tupiniquim, influenciaram muito na língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil, que é totalmente diferente do português de Portugal por conta disso. Porque lá, como não teve contato com os indígenas, a língua portuguesa é uma. Como nós tivemos contato aqui com os indígenas, nossa língua portuguesa é outra, diferente, por mais que as duas sejam línguas portuguesas, né? Mas tem língua portuguesa de Portugal e língua portuguesa do Brasil. E também tem influência muito dos povos africanos, que a gente vai ver em alguns temas mais adiante, né? Também no nosso idioma. Então, a gente também tem como muito importante os povos chamados de macro-G, na questão principalmente da culinária, da comida, né? De encher a pança. Por quê? Eles eram que apreciavam feijão. Então, os portugueses, né, não sabiam o que era feijão. E chegando aqui, tipo, eles viram, né, os povos macro-G comendo ali o feijão, né, e tipo, o feijão faz parte da nossa vida até hoje. Que bom, né, que feijãozinho, né, feijoadinha, é da hora, né? E aí tem o milho também, né, que eles, é uma cultura aqui da América. Os europeus não conheciam milho até chegarem na América, e eles assavam e cozinhavam o milho, né, para comer. Amendoim também, que é uma coisa que nasceu aqui na América, os índios conheciam e apreciavam. Churrasco, gente, churrasco é coisa de indígena, né? Eles matavam os animais, faziam ali uma brasa da hora ali com lenha, né? Não era com carvão, que churrasco raiz mesmo é com lenha, não é com carvão. E aí eles assavam a carne, os portugueses viram, acharam fenomenal, e até hoje o churrascão é do coração da maior parte da galera, né? Não sei quem seja vegetariano ou vegano, a gente respeita, mas quem é carnívoro, o churrasquinho é daquele jeito, né? A gente sabe como é da hora. E ele fala, no Rio Grande do Sul, né, os caras fazem churrasco lá, então, mas não é coisa de gaúcho, é coisa de indígena, certo? Dos macro-G. E os macro-G, a gente vai ver aqui, eles não habitam a região do Rio Grande do Sul, que lá são os Guarani. Então percebe como os gaúchos, por exemplo, nós aqui de São Paulo também, né? Porque os macro-G não são daqui. Trouxemos o hábito dos indígenas para o nosso dia a dia, do feijão, do milho, do churrasco, do amendoim, certo? E a principal etnia que a gente tem no país é a etnia Guarani. E os Guarani, como está dizendo aqui, eles são encontrados em 9 estados brasileiros, com cerca de 51 mil habitantes. Né? Sendo dos grupos indígenas mais populosos do nosso país, não é o mais populoso, mas é um dos mais. E, inclusive, eles são encontrados em vários outros países da América, como Argentina, Paraguai, Bolívia. Eu não citei, mas no Uruguai tem Guarani, indígenas Guarani, e eles são maioria dos indígenas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Na Bolívia eles não são maioria, mas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai eles são maioria. E aí eles trouxeram, como está falando aqui, né, importantes contribuições, como os hábitos linguísticos e o cotidiano. Sabe um hábito cotidiano que os indígenas, principalmente os Guarani, passaram para os portugueses e ficou para nós? Tomar banho.
Tudo bem que tem uma galera por aí, tipo a VTuber. A VTuber não toma banho, a gente sabe, mas tá beleza, toma pouco, né? Então, tipo, a influência indígena na vida dela não foi tão grande. Mas os portugueses não eram de tomar banho. Lá é um pouco mais frio, a gente entende, né? Mas, poxa, um banho é necessário, né? E em Sorocaba, onde a VTube mora, nem é tão frio, viu, galera? Então não sei porque ela não toma banho, mas beleza. E aí, os indígenas que tomavam banho, e os portugueses adquiriram o hábito de tomar banho com quem? Com os indígenas. E passaram para nós. E felizmente, né, a gente toma banho. E é por causa dos indígenas também. Então, ó, quanta contribuição da hora. Na língua, no churrasco, né, no feijão, no banho. Aí tem um hábito que não é tão legal, que era o de fumar, né? Mas os indígenas fumavam coisas naturais, né? E aí, depois que fez esse negócio de tabaco, cigarro, né? E outras coisas mais, né? Enfim, mas os indígenas tinham uma coisa assim, mais tranquila, que não fazia mal para a saúde, como o cigarro faz, porque tem uma série de substâncias químicas. E o cigarrinho lá dos indígenas não tinha nada químico, era só coisa natural, então era mais tranquilo. Mas o hábito de fumar também foi passado dos indígenas para os portugueses e acabou ficando para a gente. Então conseguem ver quantas contribuições. E aí a gente tem um mapa aqui legal para vocês olharem depois, né? Os povos indígenas que habitam o Brasil e onde habitam. Como eu falei para vocês, aqui a maior parte em São Paulo, que dá para a gente ver o desenho do estado aqui de São Paulo, né? Bem fraquinho, são os Guarani. Mas a maior parte dos indígenas agora não está mais no litoral, agora eles estão onde? Na região da Amazônia, por causa da floresta, lá eles ficam mais protegidos pela floresta, né? Então a nossa sociedade não vai fazer tão mal para eles. Tem feito, infelizmente, com o desmatamento da Amazônia, né? Mas para eles é melhor por conta dos rios, da floresta, dos animais, das frutas. Então eles conseguem sobreviver melhor nessas regiões. Por isso que agora eles não estão mais tanto no litoral. Ainda tem uma boa parte no litoral, porém a grande maioria está aqui na Amazônia, que é onde também tem as terras demarcadas deles, certo? De cada povo. Então é isso aí, galera, né? Que nós saibamos que os indígenas foram e continuam sendo extremamente importantes no nosso Brasil, na nossa formação de país, na nossa história, e que quem tem um olhar ainda meio preconceituoso, né, com eles, cancela, certo? E, né, evolui um pouco esse pensamento aí, porque foi um povo que contribuiu muito conosco e eles devem ser respeitados, assim como todos nós gostamos de ser respeitados. Ou alguém aqui gosta de ser desrespeitado? Eu duvido. Mas se tiver, manda mensagem pra mim que eu vou querer conhecer, viu? Porque gente que gosta de ser desrespeitado eu nunca vi. Então, se você não gosta de ser desrespeitado, também não desrespeite. Certo? Fica a dica, galera. Então é isso aí, valeu, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.